só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Olá, tudo bem com você? Estamos reunidos novamente no nosso programa Sintonia com a Alma, o nosso programa mensal, onde temos esse encontro virtual para ouvir uma reflexão, um tempo de oração e também ouvir boa música. Como fomos acolhidos pelo Rafael com esse hino que nos diz que Deus está presente. E Deus está presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em qualquer lugar. Eu acredito que aí com você, na sua casa, onde você está assistindo, aqui, nesse momento, Deus está presente. E eu quero convidá-lo a ter uma participação ativa também neste programa. Como você pode fazer? Você pode dar um like, que isso potencializa o nosso programa no YouTube. Você pode comentar e compartilhar. Essas três ações possibilitam que o nosso programa chegue e alcance o maior número de pessoas. Então, faz lá que você tem uma participação ativa. Nós vamos ouvir mais um hino e ouviremos com o nosso coração aberto, recebendo também esta música e que ela ministre no nosso coração e nos prepare para a reflexão. Que Deus, na sua graça, na sua bondade, esteja contigo, comigo, conosco, agora e sempre. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim,
e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam, que todos o amor na minha vida vejam. Tem um ditado que diz assim: missão dada, missão cumprida. Não é verdade? Você já recebeu uma tarefa e foi com o intuito de cumpri-la porque alguém deu a você essa tarefa? Jesus também nos deu uma missão. Jesus também nos deu uma grande tarefa, a chamada a Grande Comissão, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Os últimos versículos do evangelista Mateus nos falam deste envio de Jesus. E hoje é um domingo muito especial. Domingo passado nós celebramos Pentecostes e hoje é o domingo da Trindade. Esse Deus que se revela de maneira trinitária. Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. E Jesus usa essa expressão quando envia os seus discípulos para a missão. Ouçamos o que a palavra nos diz. Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esses poucos versículos, essas poucas palavras revelam muitas coisas mesmo. A primeira delas que eu quero destacar é o lugar em que os discípulos estão reunidos. Eles estão na Galiléia. Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia. E se nós voltarmos lá ao passado e estudarmos o contexto de Israel, da Palestina, de toda aquela região, a Galiléia era um dos lugares mais pobres, mais necessitados em todos os sentidos, socialmente, economicamente, culturalmente. Não era Jerusalém, não era o centro do poder, não era o centro da economia, não era o centro, a capital que as pessoas se dirigiam para cultuar a Deus, não. A Galiléia ficava à margem de tudo o que acontecia naquela região. E Jesus inicia o ministério lá e termina na Galiléia. E é da Galiléia que ele envia os seus discípulos para o mundo. Jesus, ele envia os discípulos com uma missão que precisa do poder do próprio Deus para que ela se cumpra, mas que traz e carrega essa história de um lugar que tem as suas marcas. Quais são essas marcas? Foi na Galiléia que Jesus realizou os primeiros milagres, foi na Galiléia que Jesus curou, foi na Galiléia que Jesus foi ao encontro das pessoas mais necessitadas. Por isso a missão, de alguma forma, a missão de Jesus, a minha e a sua missão que foi dada por Ele, precisa também ir ao encontro daqueles que mais necessitam.
Isso passa muitas vezes despercebido. Muitas pessoas leem esse texto e não se dão conta de que é nesse lugar, nesse contexto. Por isso faz diferença a forma como nós fazemos a missão. Faz diferença como nós testemunhamos o Evangelho de Jesus. Faz diferença a partir da Galileia de que esse Evangelho, ele sempre vai ser um Evangelho de boa notícia, de boa nova, principalmente para aqueles que se veem abatidos, desanimados, que estão à margem por conta da situação social, da sua situação pessoal, enfim, que representa tantas coisas. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é salvação. O Evangelho é graça. O Evangelho é vida. E por isso, meus queridos, quando Jesus envia os discípulos, ele aponta para onde os discípulos deveriam ir. E eles não vão sozinhos. Jesus disse, olha, eu estarei com vocês. Porque a missão de Deus é uma missão em conjunto. Nós e Deus, Deus e nós. É uma missão que o próprio Deus, ele se manifesta. E isso é interessante porque Jesus não delega os discípulos e os abandona e diz, vão e façam. Missão dada, cumpram do jeito que vocês podem, da forma como vocês querem e sozinhos. Não. Jesus, ele envia, ele delega, mas ele diz, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E essa palavra de Jesus, essa promessa de Jesus, da sua presença, da sua permanência, da sua caminhada em conjunto, porque ele diz, eu estarei, isso é um movimento, nos revela uma coisa, que Deus é um Deus que age de maneira comunitária, que Deus é um Deus que se manifesta sempre com outros. Jesus certa vez disse aos discípulos, onde 2 ou 3 pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei lá. E é interessante essa expressão 2 ou 3, porque 2 ou 3 pessoas significa já coletivamente, já significa um grupo, já significa uma comunidade. E Jesus está presente em comunidade. E por que será isso? Né? Por que Jesus insiste nessa visão comunitária? Por que Jesus nos leva sempre para dentro de um corpo, para não caminharmos sozinhos, de maneira solitária? Por que será? Qual é a razão dessa insistência de Jesus apontar sempre para o coletivo? Porque Deus é comunitário. Porque Deus é um ser comunitário. É o que nós celebramos nesse domingo, como mencionei há pouco, é o domingo da Trindade. Deus é um só, mas Ele não é um ser solitário. Ele é uno, mas Ele é 3. Então, é um Deus que na sua essência, Ele se relaciona entre si. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E Jesus, quando envia os discípulos para a missão, ele diz, vocês vão e vocês vão batizar, vocês vão ensinar, vocês vão proclamar, vocês vão anunciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão viver a partir dessa relação trinitária de Deus, porque é a forma como Deus age, é a maneira como Deus se revela. Jesus é a face de Deus, desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. É interessante, eu já ouvi pessoas perguntarem o seguinte, pastor, quando a gente ora para Jesus, a gente ora só para Jesus? Ou quando a gente ora, precisa orar para o Espírito Santo? Ou quando a gente menciona o Pai, a gente está se mencionando e se dirigindo apenas ao Pai? O que você acha? Será que quando você ora para Jesus, é só Jesus que escuta e o Pai e o Espírito Santo estão ausentes? Será que quando você pede iluminação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que Ele te dê sabedoria, o Pai e o Filho estão ausentes dessa ação do Espírito? Ou quando você chama Deus de Pai, será que o Filho e o Espírito não estão presentes nessa acolhida, nesse abraço paterno de Deus?
Deus não se divide. Quando a gente fala em Pai, a gente também está falando do Filho e do Espírito, e assim de cada pessoa da Trindade. Deus é Deus trinitário. Então, meus queridos, a gente pode ficar tranquilos que quando a gente ora, mesmo expressando o nome de Jesus, expressando o Espírito Santo, chamando Deus de Pai, todas as pessoas da Trindade estão presentes. Porque não há como essa pessoa de Deus, ou essa parte de Deus, como a gente às vezes entende a Trindade como 3 partes, se divida ou saia de si mesmo. Não. Na criação estava a Trindade presente. Quando todas as coisas foram criadas, o Espírito de Deus estava criando, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João, depois, no capítulo 1, confirma isso. E quando Deus cria o ser humano, né? É interessante, lá em Gênesis 1, 26, diz assim: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Não foi na primeira pessoa do singular, foi na primeira pessoa do plural. Façamos, nossa. Então, nós nos relacionamos com Deus comunitário. Nós nos relacionamos com Deus que é coletivo. Nós nos relacionamos com Deus que é 1 e 3. E isso dá à nossa espiritualidade essa percepção de que não há como andar sozinho. Não há como ser cristão sozinho. Não há como fazer missão de maneira solitária. Solidária, sim, mas não solitária. Não. Nós precisamos aprender, a partir de Deus, a viver em comunidade. A partir de Deus, aprender que cada pessoa chamada, vocacionada por esse Deus trinitário, faz parte junto, e nós estamos juntos, e nós nos abraçamos, para não só celebrar, mas redimir esse mundo coletivo, essa humanidade que, de alguma forma, precisa dessa ação salvadora de Deus. Então, nesse domingo da Trindade, que é um mistério, sim, para nós decifrarmos, entendermos essas 3 pessoas, que é uma só pessoa, um só Deus. E que bom que é um mistério, né? Que bom que a gente não precisa explicar, que bom que a gente não precisa calcular, que bom que a gente não precisa dizer que Deus é uma fórmula, senão ele deixaria de ser Deus. A gente vive nessa relação misteriosa e nessa relação comunitária, nessa relação de um Deus que nos coloca junto com outras pessoas na caminhada. A missão só é missão quando feita em conjunto. A graça só é vivenciada em conjunto. A transformação da realidade que vivemos se faz em conjunto. Isso significa presença de Deus. E Ele disse: eu estarei com vocês todo o tempo, em todos os momentos. A presença de Deus é essa convicção na nossa vida. Então, quando nós nos sentimos muitas vezes abatidos, solitários, desanimados, quando nós achamos que ninguém se importa conosco, quando nós nos achamos que nós somos aquele 0, está lá à esquerda, o último, lembre-se, Deus não te abandonou. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está fora do olhar e do alcance de Deus. Não se perceba assim, não se sinta assim. Porque todas as vezes que a gente se percebe assim, a gente fica parado e a gente não vê o movimento desse Deus agindo em nossa vida. Deixe o Espírito Santo fluir, deixe esse Espírito de Deus impulsionar, deixe esse Espírito te dar essa identidade de que você faz parte de um corpo, que você é muito mais junto com aqueles que creem, com aqueles que
confessam esse Deus, com aqueles que se relacionam com esse Deus, com as pessoas que têm algo a transmitir em palavras e ações para esse mundo. Nesse domingo da Trindade, o meu convite é você aprender desse Deus comunitário, desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a não andar mais sozinho, a não achar que você está sozinho, mas você fazer parte de uma grande missão, uma missão que faz sentido, uma missão importante, uma missão significativa, transformadora, que vale a pena viver por ela. A missão de Deus. De um Deus que é amor, de um Deus que se revela, de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que olha para a Galileia, que vê as necessidades dos mais sofridos e nos coloca nesse contexto da Galileia para viver essa trindade, viver essa relação trinitária, uma relação comunitária que nos fortalece, nos anima e dá sentido para a nossa caminhada. Que Deus te abençoe e que você, nessas pegadas da vida, experimente essa força desse Deus, que você se sinta parte desse movimento, dessa revelação, desse Deus tão grandioso que confiou a você e a mim uma missão tão importante: levar e viver o Evangelho, a boa notícia para todos. Que Deus te abençoe. Amém. Ouviremos o próximo hino. Passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, supre tudo em seu amor. Viva alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, ó meu Senhor. Dia a dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Forças te darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que possa em lutas, dores, trevas aceitar das tuas mãos, ó Deus, um a um os dias que me entregas nesta minha vida rumo ao céu. Amém.
Eu tenho um convite muito especial para você, que está aqui em Joinville. Sempre quando tem o nosso programa Sintonia com a Alma, esse convite está presente, porque é o momento especial do domingo, é o nosso encontro de espiritualidade e música, é o momento espiritual presencial que nós temos aqui na nossa paróquia dos Apóstolos. Se você está me assistindo agora no domingo de manhã, no domingo à tarde, e ainda tem um tempo para se preparar e vir, venha e participe do nosso encontro de espiritualidade e música, que é sempre um momento especial, é um convite à oração, é um convite à reflexão, ao silêncio, é um convite a você olhar para dentro de si e perceber também a ação desse Deus trinitário. E nesse domingo nós teremos o Coro de Metais de Xereda. Eles já estiveram aqui conosco. É um grupo de metais que tocam assim músicas lindíssimas e você com certeza vai gostar. Então venha, participe. Além de ouvir essa boa música, você vai ter o seu tempo de oração, o seu tempo de reflexão, o seu tempo para meditar na palavra, e será o alimento para a sua semana, o fortalecimento para a segunda que inicia o seu trabalho. Você vai com certeza animado, você vai mais fortalecido. E nesse momento de oração, nós precisamos olhar sempre de novo para toda essa situação que estamos vivendo em nosso país, especialmente no Rio Grande do Sul. Nessas últimas semanas, todos nós temos sido chocados, né? Estamos angustiados. Aqui na nossa paróquia temos orado muito pelas pessoas vítimas desta grande tragédia. Temos também levantado ofertas, temos participado de campanhas de doação, inclusive amanhã, na segunda-feira, nós estaremos aqui da comunidade evangélica de Joinville, encaminhando donativos para São Leopoldo, especificamente para a paróquia Charlau, no bairro Charlau de São Leopoldo, que é um bairro que foi duramente atingido pelas enchentes, e não só Charlau, Arroio da Manteiga, Campina. Eu conheço aquela realidade, é uma realidade muito vulnerável, seria a Galileia daquela região ali, e nossas doações elas vão para ajudar, aliviar um pouco desse sofrimento, dessa dor, da fome, do frio. Então, se você ainda deseja fazer alguma doação, você pode até amanhã levar lá na Igreja da Paz. Nós estaremos lá centralizando as doações e à tarde, então, encaminharemos os donativos. Eu quero agradecer já pelas doações feitas. Nós recebemos várias aqui da nossa paróquia, as pessoas se motivaram, já foram enviados alimentos, água, material de limpeza, material de higiene, cobertores, colchão. E se você ainda deseja, você é bem-vindo, bem-vinda a colaborar, tá bom? E a nossa oração vai de novo e vai ser constante esse nosso olhar para essas pessoas, porque a gente não consegue dimensionar a dor e o sofrimento que esse povo está experimentando. Então vamos orar e pedir que Deus também esteja nos fortalecendo enquanto país, enquanto estado do Rio Grande do Sul. Senhor, nós ouvimos na reflexão de que Tu deste a promessa de que estarias sempre conosco, em todos os momentos e circunstâncias. E eu creio, Senhor, que não é diferente um momento como esse que estamos vivendo, especialmente como os nossos irmãos gaúchos estão experimentando. Tu estás lá chorando com aqueles que nesse momento choram, Tu estás com aqueles que nesse momento se sentem abatidos e olham para o futuro, preocupados, angustiados, e que a Tua presença dê a essas pessoas força, ânimo, para que elas tenham um novo renovo, uma reconstrução e olhar novos horizontes. Por isso, Senhor, eu intercedo por todas as pessoas que de alguma forma estão vivendo
essa tragédia. Aquelas pessoas que estão lá também atuando, resgatando, apoiando, se doando integralmente. E que essas pessoas sejam poupadas, que essas pessoas sejam fortalecidas e que o mal, Senhor, não prevaleça, porque em meio a tanta tragédia, infelizmente, a crueldade, a maldade humana está presente. Coloca a Tua mão, Senhor, e afaste toda essa ação de maldade de pessoas e que a Tua presença prevaleça no bem, no amor, na partilha, na bondade, na recuperação, nesse renovo, Senhor. Também possibilite que tudo isso leve as autoridades e nos leve como sociedade a repensar o nosso estilo de vida, o nosso cuidado com o meio ambiente, a forma como nós construímos nossas cidades, as nossas sociedades. Que isso nos leve ao arrependimento, à consciência dos nossos erros, para poder também fazer as coisas certas e ter uma vida digna e justa para todos. Assim, eu coloco essa intercessão, como também cada um de nós, nas nossas necessidades familiares, pessoais, também em relação aos nossos amigos, parentes que estão enfermos, estão com dificuldades, que a Tua mão esteja sobre eles, que essa presença trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, seja experimentada por todos nós. E tudo mais nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que essas palavras de Jesus, que sempre de novo repetimos, que muitas vezes são ditas até sem a gente perceber a dimensão, a profundidade delas, que essas palavras de Jesus nos impulsionem a viver esse nosso, essa comunidade. Afinal, nós dizemos Pai Nosso, nós dizemos o Pão Nosso, nós declaramos perdoa-nos, sempre dessa maneira, olhando junto, nunca solitariamente, nunca no individualismo, mas sempre numa relação de amor, de irmandade, de fraternidade, de solidariedade, de apoio mútuo. Que essa oração nos inspire a viver também desse jeito. E que você e sua família, o seu lar, receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor gere no teu coração muita graça, muita gratidão e muita confiança de que você e a sua família não estão sozinhos, mas estão sob a graça e o cuidado de Deus. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e que você tenha esse tempo com Deus em qualquer hora, em qualquer momento, ao ouvir o programa Sintonia com a Alma. E nós iremos encerrar ouvindo mais uma música do nosso amigo musicista Rafael. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de
seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o seu rosto e que a chuva molhe os teus campos e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.